Olá! Sejam todos muito bem-vindos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020. Nós somos o grupo LACFAR da UFRJ e queremos saber: você conhece a doença falciforme? A doença falciforme é a doença genética mais frequente no mundo. O Ministério da Saúde estima que no Brasil, cerca de 35 a 40 mil pessoas tenham a doença falciforme. Já o traço falciforme é estimado entre 4 a 8% da população brasileira. A doença falciforme é uma doença genética caracterizada por uma mudança pontual na hemoglobina. Essa variação na hemoglobina gera uma mudança no formato da hemácia, que passa a ter uma forma de foice. Por isso, a doença tem o nome de falciforme, o que quer dizer em formato de foice. Dentro das hemácias existe uma proteína chamada hemoglobina. Essa proteína é muito importante para a função da hemácia, pois é responsável pelo transporte de oxigênio do pulmão para todo o corpo. Além disso, você sabia que o nosso sangue é vermelho por causa da hemoglobina? A hemácia, em seu formato normal, tem forma de disco bicôncavo. Esse formato, por ter uma superfície de contato ampla, facilita as trocas gasosas e confere a flexibilidade necessária para sua passagem pelos capilares sanguíneos. Assim, esse formato contribui para um bom funcionamento dessa célula. Na anemia falciforme, a alteração na estrutura da hemoglobina leva a uma deformação da hemácia, que passa de sua forma bicôncava para um formato que lembra uma meia-lua ou uma foice. Nesse formato, a hemácia se torna menos flexível e mais adesiva. Mas você deve estar se perguntando: qual seria o problema de apresentar as hemácias em meia-lua? Por serem menos flexíveis, as hemácias em forma de meia-lua não conseguem passar por vasos sanguíneos menores com tanta facilidade quanto as hemácias em formato normal. As hemácias em forma de meia-lua também são mais adesivas, por isso, essas hemácias têm maior tendência de se aglomerar, provocando o que chamamos de vasoclusão. Na vasoclusão, a passagem de sangue é bloqueada, e quando isso acontece, a pessoa com anemia falciforme tem crises de dor. Essas crises vasoclusivas levam os portadores dessa doença a várias hospitalizações. Caso o tratamento correto da dor não seja realizado, outras complicações mais severas e danos a diversos órgãos podem surgir, ocasionando, por exemplo, um AVC, trombose ou a síndrome torácica aguda. Além das crises de dor, outros sintomas podem estar presentes na doença falciforme, como olhos amarelados, falta de ar, pés e mãos inchados, dor nas articulações e a anemia. Agora que conhecemos sobre os sinais e sintomas da doença, vamos falar um pouco sobre a genética? A doença falciforme é uma disfunção sanguínea hereditária, mas como ela pode ser passada de pais para filhos? Para entender a genética envolvida, vamos utilizar um exemplo do João e da Maria. João e Maria se casaram e tiveram 4 filhos chamados Carla, Pedro, Lucas e Isabela. João e Maria possuem o traço falciforme. As pessoas com traço falciforme são os portadores da doença que podem não apresentar os sinais e sintomas. Pedro e Isabela, assim como seus pais, nasceram com o traço falciforme. Sendo assim, eles não apresentam os sinais e os sintomas da doença. Carla nasceu sem a mutação da doença falciforme. Ela apresenta hemácias normais, portanto, não apresenta a doença. Já Lucas nasceu com a anemia falciforme. Ele apresenta a doença e seus sinais clínicos, apresentando também as hemácias em forma de meia-lua. Com o exemplo de João e Maria, podemos perceber que 2 adultos sem nenhum sinal clínico podem gerar filhos portadores e até mesmo com a forma mais grave da doença, a anemia falciforme. O diagnóstico da doença falciforme pode ocorrer através do teste do pezinho. Nesse teste, uma amostra de sangue é coletada do calcanhar do bebê. Essa região é escolhida por ser uma região rica em vasos sanguíneos e pouco dolorosa. O teste é realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. É gratuito e obrigatório para todos os recém-nascidos. Esse teste consegue identificar outras 5 doenças além da doença falciforme. Em 2019, 1.200 crianças foram diagnosticadas com a doença através desse teste. Mas atenção, é importante saber que o diagnóstico da doença falciforme não era realizado através do teste do pezinho antes de 2001
Então, se você nasceu antes deste ano, existem outros testes laboratoriais que podem ser feitos para diagnosticar a doença. Dia 27 de outubro é o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. A divulgação de conhecimento sobre a doença também é uma forma de luta. Por isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas terão acesso a essas informações. Você ficou com alguma dúvida e quer esclarecer? Entre em contato com a gente através do nosso Instagram, @lacfar_ufrj. Lá temos diversas informações muito legais para compartilhar com você. Esse vídeo foi elaborado pelas alunas Erlane Souza, Juliana de Brito, Luísa Majerovic e Tainá Regis, sob a orientação dos professores Luciana Serrão e Marcos Fleury, como parte do projeto de extensão Analisando o Sangue para Melhorar a Qualidade de Vida. Obrigada por assistir!